Olá, boa tarde, Davi, tudo bem? Olá, boa tarde, Valentina. Bom, estamos aqui. A fala do Davi vai integrar o evento Primo Levi em Diálogo, que aconteceu em 27 de janeiro, então já faz algumas semanas, e o professor Davi não conseguiu apresentar a fala dele porque houve problemas técnicos, que a gente sabe quando, né, a gente trabalha com tecnologia ou virtual, são coisas que acontecem. E o Davi aceitou o convite para gravar uma fala agora e para depois disponibilizar no canal YouTube Primo Levi em Diálogo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Davi e logo mais ouviremos a apresentação dele. Davi Pessoa é professor de literatura italiana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de Terceira Margem, Testemunha e Tradução, da editora da Casa, Dante, poeta de toda a vida, em parceria com Maria Patti Chiavari, e Pasolini, Retratações das Sete Letras, em parceria com Manuel Ricardo de Lima. Atua também como tradutor de literatura e filosofia italiana, tendo já traduzido livros de Agamben, Franco Rella, Pierpaolo Pasolini, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Elsa Morante, Italo Svevo, entre outros. E hoje o Davi vai nos falar sobre Primo Levi, a filólogo. Obrigada, Davi. Muito obrigado, Valentina. Boa tarde a todos e todas. Agradeço pela gentileza de ter possibilitado essa gravação. Infelizmente, naquele dia não pude, por problemas técnicos, participar, mas ótimo que posso agora compartilhar com vocês algumas reflexões que traço a partir dos textos, entrevistas, diários do Primo Levi com vocês. Eu vou retomar uma questão que nos foi colocada naquele dia pela professora Cecília, que era justamente de um lugar que se desenvolve muito a ideia da escritura de Primo Levi como muito clara e muito concisa. Então, eu vou apresentar para vocês essa reflexão que se chama Primo Levi, a filólogo. Inicio por uma breve epígrafe do crítico Raul Antelo, que diz a seguinte coisa: não tomar o poema como objeto, mas como sujeito. Poesia, hífen, filologia, onde há memória, a poesia, há dispêndio. Em 2003, o filósofo italiano Roberto Esposito, no ensaio Nazismo em Nós, publicado na revista Micromega, nos lança uma indagação. Ainda cabe voltar à questão do nazismo depois de 70 anos de sua tomada de poder? Ainda acrescenta outras duas questões logo em seguida. Do que se trata? O que nos liga invisivelmente àquilo que identificamos como a maior catástrofe política de nosso tempo e talvez realmente de todos os tempos? Roberto Espósito é consciente de que ainda, em nosso tempo, o totalitarismo se refigura de outros modos. Diz ele: acredito que as respostas a essas perguntas possam ser apenas afirmativas, não somente porque cada ausência total de memória referente a tais acontecimentos seria uma afronta insuportável para as vítimas, mas também porque, apesar de uma literatura sempre crescente, permanece na sombra algo que nos toca intimamente. Minha sensação é que esse elemento, ao mesmo tempo inquietante e perturbador, ainda permanece encoberto e escondido nas dobras do conceito de totalitarismo. Nos escritos de Primo Levi, está em questão uma operação extremamente complexa no que diz respeito à linguagem. Seus textos nos chamam a atenção por sua clareza e concisão. No entanto, é importante seguirmos alguns rastros que orbitam a complexidade dessa linguagem, tida como clara e concisa a partir de suas reflexões. Primo Levi nos coloca diante de um impasse vivido e inscrito no corpo dele próprio, tornado coisa pelas ações violentas no campo nazista. Tal impasse, ao mesmo tempo, e por mais estranho que nos possa parecer, também é uma abertura à experiência da língua. O experimento lingue é importante, como nos aponta Giorgio Agamben, sobretudo, diz ele,
porque nele nós fazemos a experiência de uma pura possibilidade. É a experiência graças à qual nós podemos dizer, eu posso. É o dom e o advento de uma potência. Potência que confronta a operação nazista que buscava aniquilar todas as potências humanas. O experimento lingue, assim, torna-se um experimentum potentiae. Primo Levi, que perscrutava a memória e a linguagem de seus escritos a partir dos detalhes, cito, prefiro o particular ao geral, as leituras ocasionais e minuciosas àquelas sistemáticas. Como Levi escreve em As Palavras Fósseis, era consciente, Primo Levi, de que o poder sabe perfeitamente operar a suposta relação simétrica entre significante e significado. No texto, a simetria e a vida, Levi aponta que produtos de síntese não produzem nenhum efeito sobre a luz polarizada, visto que a atividade óptica está ligada a uma assimetria, e em laboratório, de reagentes simétricos só podiam formar-se produtos simétricos. E esse fenômeno produz nele uma inquietação. Ele se indaga. Como explicar a assimetria dos produtos naturais? Ela deveria provir de uma assimetria anterior, tudo bem. Mas onde se encontra a assimetria primordial? Se questiona Primo Levi. Numa entrevista publicada no Corriere della Sera, em 28 de outubro de 1984, o entrevistador Giulio Nascimbeni relembra a Levi o diagnóstico de Adorno. Depois de Auschwitz, não se pode mais fazer poesia. E Levi lhe diz a seguinte coisa: a minha experiência foi oposta. Naquele momento, acreditava que a poesia era mais idônea que a prosa para exprimir aquilo que pesava dentro de mim. Ao dizer poesia, não penso em nada de lírico. Naqueles anos, teria, sem dúvida, reformulado as palavras de Adorno. Depois de Auschwitz, não se pode mais fazer poesia que não seja sobre Auschwitz. Poderíamos, então, nos perguntar: como poderia Primo Levi desativar a relação simétrica entre significante e significado que se deseja totalizante e aniquiladora? Talvez possamos responder, a não ser intempestivamente. Isto é, não fora do tempo ou da linguagem nazista, mas precisamente por dentro deles, contra a domesticação do terror. E ainda, profanando o indizível, profanando a palavra última, potencializando a presença do passado no presente, que governos declaradamente totalitários desejam apagar, para que se possa abrir uma possibilidade de viver o próprio presente a partir do confronto com o próprio passado. Numa passagem de Os Afogados e os Sobreviventes, lemos: na memória de todos nós sobreviventes, sofrivelmente poliglotas, os primeiros dias de Lager ficaram impressos sob a forma de um filme desfocado e frenético, cheio de som e de fúria e carente de significado, um caleidoscópio de personagens sem nome nem face, mergulhados num contínuo e ensurdecedor barulho de fundo, sobre o qual, no entanto, a palavra humana não aflorava. Um filme em cinza e preto, sonoro, mas não falado. Em algumas ocasiões, Primo Levi ressalta que escreveu Sequestra Homo sem intenções literárias definidas, mas esforçando-se para explicar aos outros e a si mesmo os fatos em que fora envolvido. Numa entrevista com o escritor Philip Roth, publicada em La Estampa em 1986, Levi discorre sobre seu modelo de escritura. Cito: meu modelo, ou se quiser, meu estilo, era do Week Report, isto é, o do curto relatório semanal, que se costuma fazer nas fábricas. Deve ser conciso, preciso, escrito em linguagem acessível a todos os níveis de hierarquia da empresa. De certo, não em linguagem científica, diz Primo Levi. Em Os Afogados e os Sobreviventes, o escritor nos diz que um dos fatores essenciais para sua sobrevivência dentro do campo
se deu mediante o Wortschatz, isto é, seu patrimônio lexical, tornando-se literalmente, como ele mesmo sublinha, o tesouro das palavras. E ainda acrescenta Levi, saber alemão significava vida, bastava olhar ao redor. Através da incisão de dessubjetivação no próprio braço e através dos berros, dos capos e dos SS, Primo Levi começa a observar, diz ele, que o alemão do lager, descarnado, gritado, coalhado de obscenidades e imprecações, tinha somente um vago parentesco com a linguagem precisa e austera de seus textos de química, lido em sua juventude, e chega a uma conclusão inequívoca. Diz Primo Levi, só me dei conta disso muito mais tarde, de que o alemão do lager era uma língua específica, para dizê-la justamente em alemão. Era Ort und Zeitgebunden, ligada ao lugar e ao tempo. Era uma variante particularmente bárbara daquilo que um filólogo judeu-alemão, Klemperer, tinha batizado como língua terti imperi, isto é, a língua do Terceiro Reich. Portanto, Levi encontrava-se diante de uma exigência, qual seja, de uma experiência, de uma espécie de filologia singular, pois a língua do Terceiro Reich trazia, do mesmo modo, em suas variantes provenientes de termos coloquiais, suas particularidades. Durante uma entrevista com Eduardo Fadini, publicada em l'Unità, em 4 de janeiro de 1966, Levi argumenta: a língua é aquilo que é, serve para comunicar. Certamente, para nós judeus, no lager, havia um problema desse tipo. Eu amo de um amor não correspondido à filologia. Aprendi o alemão no lager, sem gramática. Porém, o problema terrível da língua é apenas aquele do entendimento. Pense-se no horror que é o de encontrar-se diante de ordens incompreensíveis que o levam aos fornos porque você não entendeu. Nos campos, logo se criavam castas entre os prisioneiros que entendiam. Muitos de nós haviam aprendido línguas na escola, mas agora estávamos no meio de uma barbárie estrangeira e tínhamos que restabelecer entre nós as relações rompidas através de uma gíria comum, enquanto em nosso exterior havia estranheiro, o estranho, o estraneo, as três coisas ao mesmo tempo, e eram os alemães. O Terceiro Reich e o nazismo. Pois bem, como poderia, portanto, Primo Levi ter um amor correspondido pela filologia, se aquela filologia, posta em prática pelo nazismo, havia sido meticulosamente elaborada como dispositivo de dessubjetivação e de morte? Se a filologia em questão não era aquela que relaciona o amor ao estudo, tal como marcado em sua etimologia, não teria tempo aqui de desdobrar toda uma rede extremamente complexa montada pelo nazismo a partir de estudos de biólogos, zoólogos, antropólogos, linguistas, historiadores, fisiologistas, etc., para que colocassem em prática seus planos de extermínio através da linguagem. No entanto, aponto os importantes estudos do antropólogo Paul Broca, das pesquisas linguísticas do geólogo Charles Liu, dos estudos do linguista alemão August Schleicher, que escreveu, por exemplo, a Teoria de Darwin e a Ciência da Linguagem, em 1863, e da importância da linguagem para a história natural do homem, 1865, assim como os estudos do linguista belga Honoré Joseph Chauvet, relatados no livro As Línguas e as Raças, de 1862. Sem dúvida, a linguagem foi um dos instrumentos poderosos de dessubjetivação operada pelos nazistas. Lembremos-nos do caso do filólogo judeu-alemão Victor Klemperer. Seus pais eram judeus e ele protestante, o qual, como se sabe,
sobreviveu à máquina mortuária do nazismo pelo fato de ter se casado com uma mulher ariana. Kleiper era professor universitário de filologia românica em Dresden e, durante muito tempo, se dedicou ao estudo da linguagem do Terceiro Reich, publicando em 1947, em Berlim, o livro LTI, A Linguagem do Terceiro Reich. Klemperer estava consciente de que a operação linguística nazista produziria uma espécie de envenenamento da palavra e que, em pouco tempo, contaminaria todas as camadas da sociedade alemã. Roberto Esposito, no livro Terza Persona, Politica della Vita e Filosofia dell'Impersonale, busca fazer uma genealogia da linguagem nazista, atravessada por muitos campos do saber, e elabora a seguinte proposição, cito Expósito: é como se, colaborando ativamente para a aniquilação da liberdade individual e depois dos próprios indivíduos, a linguagem se tornasse ela mesma presa da própria potência destrutiva, escorrendo progressivamente numa espécie de torvelinho. O que nele afundava não era apenas a natureza, riqueza metafórica, a natural riqueza metafórica, a pluralidade semântica, a espessura teórica da língua, mas também sua própria capacidade de significação, tornada turva e depois, sempre mais, restabelecida pela vontade manifesta de apagar toda atitude crítica e, por fim, de apagar a própria possibilidade de pensamento, diz Expósito. Portanto, o que emanava das declarações oficiais dos chefes nazistas, mas também na comunicação ordinária daqueles que eram influenciados por ela, era, sobretudo, a contínua redução quantitativa e qualitativa do léxico, voltado, então, para uma função coincidente com a subordinação de todo um povo à vontade criminosa daqueles que o haviam tornado escravo. Nesse sentido, como aponta Expósito, não era necessária a criação de novos termos, novas expressões, visto que bastava enfatizar e pôr em operação todo um léxico que bestializava os homens, que os tornava inumanos, mutilando-os pelas palavras, as quais eram aprendidas pelos prisioneiros através da força, da fome, do comando e da violência, da porrada. A função comunicativa se tornava cada vez mais imperativo de ordem, portanto, de comando. Quem comanda, então, estabelece o princípio, o desenvolvimento, a circulação e a transmissão de algo. No caso dos campos de concentração, um dos comandos era a linguagem, bem como outros mecanismos de poder. Deve cortar na carne, aniquilar os seres viventes, torná-los coisas inumanos, como diz Primo Levi. Primo Levi, visto que conhecia outra língua alemã, dizia que aquela língua alemã berrada no campo de concentração não representava toda a língua alemã. Tratava-se, nesse caso, de uma Lagersprache, isto é, a língua do Lager, que, por sua vez, se ligava a Sondersprachen, isto é, línguas especiais. O prefixo Sonder era muito utilizado pelos nazistas. Os deportados recebiam, por exemplo, uma Sonderbehandlung, ou seja, um tratamento especial. E também por isso, paradoxalmente, Levi dizia que a língua alemã, no campo de Auschwitz, é a vida, o tesouro das palavras. Apropriar-se desse suposto tesouro, desse tratamento especial, significava manter uma sobrevida mortificada e presa a ele mediante a dura e cruel simetria significante/significado. A língua no lager era instrumento de tortura e aniquilamento, portanto. O lexo retirado da biologia e da zoologia dava testemunho não da vida, mas da morte, cuja função era despersonalizar e bestializar as pessoas. E, mesmo assim, era vital apropriar-se dele. Portanto, uma aporia terrificante. Durante uma entrevista com Luca Lamberti, publicada em Laviger, em 1971, o entrevistador pergunta a Primo Levi qual a relação de continuidade e descontinuidade
há entre os livros Se questo è un uomo, La Tregua, Storia Naturale e Vizio di Forma. Qual seria a continuidade e descontinuidade entre esses livros? E Primo Levi lhe responde: acredito ter percebido, pelo menos superficialmente, uma fratura, um corte entre os primeiros dois livros e os dois últimos. Concluída La Trégua, acreditava ter finalizado, ter confrontado experiências únicas, trágicas, e mesmo assim, para mim, paradoxalmente preciosas. Acreditava ter me consumido completamente como testemunha, como narrador e intérprete de uma certa realidade, digamos, também de um capítulo da história, mas também acreditava ter algumas coisas a dizer, e de não as poder dizer senão através de outra linguagem, uma linguagem que poderia definir irônica, e que eu percebo como estridente, enviesada, maldosa, desejosamente antipoética, em suma, desumana, enquanto minha linguagem dos dois primeiros livros havia sido inumana. A distinção, portanto, feita por Primo Levi entre desumana e inumana é de fato precisa, tendo em vista que o lugar conceitual e operacional em que tal rotação de sentido tomava corpo era dentro dos campos de extermínio. O nazismo não restringia os confins, mas os dilatava progressivamente, ampliava os traçados das prisões. E, para esse propósito, a antropozoologia nazista operou uma reelaboração da linha da humanitas, ao longo da qual a vida se separa de si mesma em duas polaridades contrapostas e reciprocamente funcionais, como no caso de Bios e Zoé. A forma de vida e a vida sem forma se relacionam, direta ou inversamente, com a morte. Por um lado, uma vida tão viva que se torna imortal, por outro, uma vida ausente de vida, uma existência sem vida, porque desde o início contaminada e invertida pela morte. Assim, não se pode perder de vista, a meu ver, que o nazismo soube muito bem colocar em operação para seus fins tanatológicos os estudos de antropologia, reforçados e potencializados pela linguística, e depois, progressivamente, pela zoologia e pela botânica. A linguagem nos dá testemunho, como no caso de domesticação, em alemão, Zermung, criação, Züchtung, cultivo, Anbau e eliminação, Ausmetzung. E nessa teia complexa e com fins eficazes de aniquilamento, Primo Levi anota: os homens destas páginas não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos a sufocaram, sob a ofensa padecida ou infligida a outros. Lourenço, não. Lourenço era um homem, sua humanidade era pura, incontaminada. Ele estava fora desse mundo de negação. Graças a Lourenço, não esqueci que eu também era um homem. E ainda acrescenta Primo Levi, foi também e marcadamente uma notável experiência biológica e social. Fechem-se entre cercas de arame farpado milhares de indivíduos, diferentes quanto à idade, condição, origem, língua, cultura e hábitos. Ali, submetam-nos a uma rotina constante, controlada, idêntica para todos e aquém de todas as necessidades. Nenhum pesquisador poderia estabelecer um sistema mais rígido para verificar o que é congênito e o que é adquirido no comportamento do animal hífen, homem, frente à luta pela vida, conclui Primo Levi. E ainda acrescenta, justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais. Não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como este, pode-se sobreviver para relatar a verdade, para dar nosso depoimento. Os textos de Primo Levi, portanto, trazem uma questão que não cessa de passar em nosso presente. Como poderia Primo Levi escapar da aporia do círculo encerrado na suposta simetria, significante significado, tão bem colocado em prática pelo nazismo, que transforma os homens em bichos que comem rações dentro de cercas
Ele mesmo teve que apropriar-se da Lagersprache, como tesouro das palavras, para que não fosse imediatamente esmagado como uma barata, como ele mesmo aponta, para que pudesse escapar da força do Dolmetscher, ou seja, do cacetete, conhecido como o intérprete. Talvez possamos responder com a seguinte proposição: a decisão, a força da decisão de escrever, de testemunhar os horrores sofridos, faz furo no muro das supostas relações simétricas aqui apontadas. Ou ainda, poderia dizer de uma outra forma, Leve deu lugar à lacuna, trouxe até nós o experimento língua do nazismo, porém, ao contrário de sucumbir diante do indizível, diante do horror do experimento, ele o confrontou e o trouxe até nós para que pudéssemos ouvir a palavra secreta, o canto de Urbinek, o garotinho de 3 anos, até o último suspiro, para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial o teria impedido. Urbinek, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Como aponta Roberto Espósito em um outro ensaio chamado As Pessoas e as Coisas, no capítulo Não Pessoas, ele diz: uma vez assumida tal fórmula que articula no interior do gênero humano animalidade e racionalidade, os caminhos abertos permanecem 2, percorridos de fato pelas frentes que se confrontam no último conflito mundial. Ou a dimensão da razão é reduzida à do corpo, meramente biológica, tal como fez o nazismo, ou a parte animal é entregue ao domínio daquela racional, tal como fez o nazismo também. Ou se entrega a parte animal ao domínio daquela racional, como quer o personalismo. Diferente do nazismo, que, anulando o perfil da pessoa, confia a propriedade do corpo ao Estado, o personalismo liberal a atribuiu ao indivíduo que o habita. Tal diferença de atribuição, muito além de poder ser desprezível, não anula, porém, o fato de que, para ambos, o corpo pertence ao âmbito da coisa apropriada. Assim, a abertura, a significação no gesto da escritura de Primo Levi, mesmo diante de tantas aporias, é ao mesmo tempo uma abertura ao experimento potência, que confronta a experiência mortífera do poder totalitário, que se empodera de tudo e de todos, para a aniquilação. Primo Levi diz em muitos momentos que se tornou escritor por força de uma exigência, por força dos horrores vividos, inscritos em seu corpo, bem como de toda uma comunidade aniquilada. Assim coube-lhe dizer o mais indizível, o mais secreto, o vergonhoso, o monstruoso. A literatura lhe abre, portanto, uma lacuna para escrever o indizível, e nesse caminho alguns encontros foram de suma importância para Primo Levi, pois através deles muita coisa pôde ser reelaborada pelo escritor. O encontro, por exemplo, com Tullio Regge foi uma dessas experiências singulares. Conto para vocês e já me encaminho para o final. Primo Levi e Tullio Regge se encontraram em 1984, durante 2 tardes, e conversaram sobre muitos acontecimentos. O diálogo foi publicado em 1984 pelas Edizioni de Comunità, depois, em 1994, pela editora Mondadori. O livrinho é este aqui. E depois, pela editora Mondadori, em 2005. E, em 2005, sai pela Einaudi uma nova edição organizada pelo escritor e crítico literário Ernesto Ferrero. O físico e matemático Tullio Regge, como se sabe, recebeu, entre outros, o prestigioso prêmio Albert Einstein, em 1979. Portanto, uma conversa entre um químico, tornado escritor pela força das contingências, e um físico com enorme capacidade de imaginação. Os dois compartilham suas leituras da Bíblia, do Talmud, discutem sobre a língua hebraica, sobre a possibilidade de transferir vozes para um sintetizador, sobre suas experiências escolares, sobre a finitude da linguagem humana, a qual tem um número limitado de signos e combinações,
desse modo inadequada para representar o universo, além de debaterem sobre a Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges, sobre o mundo, de Robert Musil, Thomas Mann, sobre Orlando Furioso, de Ariosto, sobre música e tantas outras coisas. Há algo, no entanto, que me tocou profundamente ao ler a conversa entre os dois amigos, a paixão pela filologia. Ou como a ponta leve, ainda me lembro da primeira aula de química do professor Ponzio, na qual tinha explicações claras, precisas, controláveis, sem palavras inúteis, expressas numa linguagem que me agradava extraordinariamente, também do ponto de vista literário. Uma linguagem definida é essencial. Depois, o laboratório. Todo ano tinha o seu laboratório. Ficávamos ali 5 horas por dia. Era uma experiência extraordinária. Em primeiro lugar, porque tocava com a mão. Literalmente, era a primeira vez que me acontecia, mesmo se talvez queimasse as mãos ou as cortasse. Era um retorno às origens. A mão é um órgão nobre, mas a escola, toda preocupada em ocupar-se do cérebro, a rechaçou. E em um outro momento da conversa, ele acrescenta: no que diz respeito à minha experiência, devo dizer que minha química, que depois era uma química inferior, quase uma cozinha, me deu, em primeiro lugar, uma vasta gama de metáforas. Sinto-me mais rico que outros colegas escritores, porque, para mim, termos como claro, escuro, pesado, leve, azul, têm uma gama de significados mais extensa e mais concreta. Quero dizer que tive em minhas mãos alguns materiais de uso não corrente, com propriedades para além do ordinário, que serviram para ampliar precisamente em sentido técnico a minha linguagem. Portanto, disponho de um inventário de sentido técnico, portanto, disponho de um inventário de matérias-primas, de fichas para escrever, um pouco mais vasto de quem não possui uma formação técnica. No mais, desenvolvi o hábito de escrever compacto, de evitar o supérfluo. A precisão e a concisão, no que diz respeito ao meu modo de escrever, me vieram da profissão como químico. Conclui Primo Levi. E aqui também já vou para a minha conclusão. E apesar dessa formação técnica, e para além dela, e por dentro dela, intempestivamente, Levi diz que tem o hábito de pesar as palavras, o de não confiar nas palavras aproximativas. São todas regras de cozinha, diz ele, nada de abstrato. Antes de usar, notem isso, a importância disso, antes de usar uma palavra, aprofundar seu alcance e sua área linguística. Depois, pode-se ter acesso a um grande reservatório de linguagens artesanais, que permitem recobrir um velho mecanismo linguístico. E conclui Primo Levi: devemos também saber usar nossas mãos, nossos olhos, nosso nariz. Sinto-me muito contente por ter educado meu nariz. A filologia, portanto, caros e caras, nos dá a ler a tensão entre filos, filia e logos. Primo Levi, apaixonado pela filologia, isto é, um afilólogo, era consciente de tais questões e, como ele mesmo apontava, antes de usar uma palavra, aprofundar seu alcance e sua área linguística. Portanto, aprofundar a significância que pode emergir da espera. Primo Levi, a filólogo, contra a filologia que não seja aquela de amor ao estudo, ao logos, e, ao mesmo tempo, a filólogo, um filólogo por vir, que não cessa, no entanto, de nos confrontar. Retorno à questão inicial de Expósito, posto no início dessa intervenção. Ainda nos cabe voltar à questão do nazismo depois de 70 anos de sua tomada de poder. Então, era isso que eu queria compartilhar para vocês. Agradeço pela atenção e agora fico à disposição
para uma conversa. Valentina, muitíssimo obrigado por sua gentileza. Muito obrigada a você, Davi, por essa belíssima apresentação, né, que perpassa não apenas a literatura, a tradução, mas a filosofia, a história. Então, uma apresentação assim muito ampla e que, digamos, fala sobre os nossos dias e sobre as diferentes áreas, né? E a gente precisa pensar tudo em conjunto. A gente separa só na teoria, né? E depois na prática precisamos dessa visão que eu diria, né? Primo Levi é realmente um mestre em nos ensinar isso. Então eu anotei aqui muitas coisas e antes de tudo essa apresentação realmente que você faz, que é linguística e ao mesmo tempo filológica, mas filosófica, extraordinária. E aqui, quando você falava, né, do Lagersprachen, né, de uma língua que é do Lager, uma outra língua, que não era a língua do manual de química, né, no qual o Primo Levi estudou, me veio também na cabeça, por exemplo, com relação às nossas línguas aqui, né, ao espanhol, ao português, que são línguas, digamos, agora, né, que são línguas assim do povo, mas que historicamente são línguas de colonizadores, né, e de colonizados. Então, existe esse conflito dentro da língua. Que, assim, quando você falou isso, me lembrei também dessa questão contemporânea. Não sei se você quer comentar. Claro, eu acho que isso que você nos traz tem muito a ver se pensarmos que a vida de uma língua, tal como a democracia, ela não se dá em sua totalidade, mas se dá em suas singularidades. Então, diante a língua do colonizador, ela tenta justamente, ela não apenas tenta, mas ela silencia, mata uma série de particularidades linguísticas. Isto é, aqui no Brasil, por exemplo, nós falamos o português, dentro da América Latina não falamos o espanhol e deixamos de falar mais de 300 línguas indígenas pelo fato, né, de que essa relação linguística com o poder, né, ela é uma relação também totalitária, né? Ela não respeita as singularidades, as particularidades. Isto é, a vida, né, de cada uma dessas línguas, né, para se pensar esse todo, mas se tenta justamente impor o único, o uno ao múltiplo, né? E talvez a nossa tarefa seja justamente recriar, né, essa força multiplicitária que cada língua traz consigo. Sim, como você diz, justamente, né, como reflexo, né, essa pluralidade de línguas como reflexo de um pensamento democrático e também, por exemplo, dentro da dimensão do português, né, um português que soa mais culto, né, já parece melhor de um português mais periférico, né, são todas, digamos, construções que depois têm seus reflexos, né, digamos, nas medidas políticas, como, por exemplo, a questão dos sotaques aqui no Brasil, mas como na Itália, né? Norte e Sul. Então, assim, eu gostei muito do que você falou no começo, uma história da língua não se dá na sua totalidade, né? Mas em todas as suas fragmentações, né? Irregularidades. Então, assim, pensem nisso. Obrigada, Davi. É interessante, se você me permite, o Ítalo Calvino, uma vez, se questionava justamente a partir desse lugar. Ele dizia que todo cidadão que decide tornar-se escritor, uma cidadã que decide tornar-se escritora, tem um problema diante de si na Itália. Em qual língua escrever? Né? Porque é também um lugar de uma multiplicidade linguística enorme, mas a gente sabe que ao longo dos séculos também houve movimentos
de transformar essa multiplicidade numa língua única, né? Não à toa a língua italiana possui inclusive até pai, né? O Dante e, enfim, depois tem todo um longo debate no Renascimento através de Bembo, Maquiavel, depois no Ottocento com Manzoni, depois no Novecento com Pasolini, Italo Calvino e tantos outros que pensaram justamente a imposição dessa língua única, né, diante da vitalidade das múltiplas línguas. Então, eu acho que isso é uma questão que se dá em todo o território, né, porque todo território ele demarca, né, uma série de limitações, inclusive linguísticas. Agora me veio na cabeça uma outra coisa quando você estava falando, né, sobre a questão da multiplicidade linguística da Itália, que é frequentemente achatada ou também instrumentalizada, né? Por exemplo, agora o dialeto se torna aquela instrumentalização, né, da direita, né, da extrema direita, Lega Nord, assim. Mas eu estava pensando, né, já que você é profundo conhecedor de Pasolini, e eu me lembrei do que ele escreve sobre o seu primeiro livro, que é um livro em friulano, e quem faria a resenha dele seria o Contini. Mas a resenha dele não sai na Itália, como deveria sair, mas sai na Suíça, né? Então ele diz que é justamente por ser um livro em dialeto, né, e não caber na proposta de uma única língua, que era o italiano assim padrão, né, da imprensa italiana, e por isso que sai num circuito estrangeiro, né, digamos, pária nesse sentido. Então, me chamou muito a atenção, né, o que você disse e conectei com isso. Exatamente, porque a nação não suporta o múltiplo, né? Ou seja, todas essas relações de força fundacionais. E repare que o friulano de Pasolini não é o friulano, digamos, geográfico, histórico. É um friulano também recriado a partir dessas experiências históricas, geográficas, né, na cidade natal de sua mãe, mas também é algo completamente perpassado por outras linguagens, né, por outros poetas que ele estava lendo naquela juventude. Então, é uma língua friulana também inventada, né? Então, essa é a grande questão, né? Ou seja, ele tentar colocar em movimento aquela língua que foi recalcada, porque o pai de Pasolini pedia que a mãe falasse friulano com ele dentro de casa, o pai enquanto militar nacionalista, né? Então você vê que essas coisas elas retornam a todo instante e no caso de Primo Levi ele estava muito atento a tudo isso também. Sim, como você justamente apontou a questão do Sonder, né, Sondersprachen, daí eu pensei no Sonderkommando, né? Então, digamos, esse grupo especial, né, que, digamos, toda essa manipulação da nomenclatura, né, que é uma coisa que acontece hoje em dia também, né, como, por exemplo, uma missão humanitária onde se mata todo mundo, né, então, uma língua especial que, na verdade, é a língua da morte. Então, assim, Primo Levi nos faz refletir muito sobre essa questão e como tudo passa pelas palavras, né? Então, o peso que precisamos dar às palavras e, como você disse também no final, mas também precisamos conhecer com os nossos olhos, né? Com as nossas mãos, como você nos lembrou. E outra coisa, quando você falou de Urbinek, sempre com relação à linguagem, me lembrei de outro momento, dessa vez no Sequestro no Homo, que é o momento do canto de Ulisses, né? Que é esse momento em que a palavra tem, digamos, esse poder que não é apenas um alívio, mas é uma conexão com a vida que Primo Levi e Piccolo fazem. Não sei se você gostaria de comentar isso. Sim, eu acho que naquele caso do Urbinek, como é que se daria essa relação de vitalidade com a língua dentro de um espaço tão mortífero,
tão violento quanto o campo de concentração. Talvez o Urbinek justamente é aquele que desativa essa função mortuária da língua, da Lagersprache, através de um significante zero, né? Que dessa língua que aniquila o outro, né? A partir de uma espécie de espelhamento tão imediato, né? Dessa simetria tão imediata, né? De chamar, por exemplo, a comida de ração, a cerca, compará-los a insetos, baratas, as pessoas que estavam ali dentro. Então, o Kinect seria essa possibilidade de desativar essa simetria extremamente mortuária, que é um retorno à infância, né? Ou seja, desativar essa relação extremamente complicada que temos entre significante e significado. Isto é, a criança é aquela que joga com a linguagem, é aquela que brinca com a língua, é aquela que dá outras possibilidades, aberturas à linguagem, porque ainda está completamente movida pela imaginação, pelo mistério, pela fabulação, né? Então, a presença de Urbinek na vida de Primo Levi, além de todos, né, os motivos, é também um retorno a essa linguagem infantil, né? Pensemos, por exemplo, nas reflexões que existem na Itália em torno disso. Se a gente pega Il Fanciullino do como se chama? Do famoso ensaio sobre o Fanciullino, do Giovanni Pascoli, né? Do Pascoli, por que que essa reflexão em torno do Il Fanciullino foi tão cara a Pasolini, por exemplo, né? Por que que ela foi tão cara a tantos outros escritores na Itália, né, que retomaram essa reflexão do Giovanni Pascoli, né? O retorno à infância, aquilo que resiste à domesticação, aquilo que resiste aos imperativos da lei, da norma, do comando, do aniquilamento. Então, o Urbinek ele se situa nesse espaço, né, a meu ver. Sim, e tem essa, digamos, assim, esse conflito, né, poderíamos dizer, entre esse personagem, que é a infância, essa, digamos, que deveria ser né, o florescer, né, da vida, o frescor, e, ao mesmo tempo, o campo, né, que não permite nenhuma manifestação de vida, e, por isso, Urbinek tenta falar e não consegue. Então, tem essa vida que pulsa, mas, ao mesmo tempo, que não foi permitida, né? Então, eu gostei muito, né, que você trouxe esse exemplo, porque eu acho um dos episódios mais comoventes, assim, de todos os livros de Primo Levi, e ele tem esse dom de, assim, de relatar né, a experiência das crianças. Então, esse olhar, né, como ela descreve, sempre muito pontual. E eu gostei muito, né, do que você diz, do tesouro das palavras, né, como precisamos integrar todo tipo de linguagem, né, sem fazer aquela seleção, né, da linguagem culta, mas também o vocabulário técnico, né, como isso, por exemplo, permite que Primo Levi tenha né, o próprio percurso técnico, químico, científico, permite que ele tenha um espectro, assim, de linguístico muito mais amplo, né? Então, que essa é uma coisa assim que se destaca quando a gente fala sobre Primo Levi, essa união, né, da cultura humanista e científica, né, e não uma em conflito com a outra, uma tentando exercer poder sobre a outra, mas essa harmonia. Por isso que essa espécie de lugar comum, né, quando se fala da linguagem de Primo Levi, que é uma linguagem concisa e clara, a gente precisa ficar atento, né, o que significa essa clareza e essa concisão.
porque não é um dado, como se diz em italiano, não é scontato, ou seja, não é um dado, né, a priori, né? É uma construção muito complexa que perpassa aí estudos variados dele, de outras línguas, de outras culturas, de outras literaturas, bem como dos estudos dele enquanto químico, né? Então tem uma complexidade aí que, que aprofunda essa concisão e clareza. Sim, e que é também uma escolha, né? Quase uma escolha política, porque ele quer ser acessível, né? Então, ele quer que seja uma comunicação democrática nesse sentido. Ele tem aquele ensaio dello scrivere oscuro, não? Da escrita obscura, em que ele fala sobre a obra dele, mas também sobre a linguagem que se utiliza na política, né? Que geralmente é aquela linguagem muito complexa, feita para exercer poder, né? Já que o outro para, na verdade, não facilitar, mas impossibilitar o entendimento, né? Então, a obra dele mostra também essa exigência, né, da narração, né, do relato. Tem um livro fabuloso que é um ensaio do Domenico Scarpa, que ele apresentou no Centro, né, de Estudos Primo Levi, que é justamente esse aqui, né, que se chama Em uma outra língua, ou seja, em uma outra língua, onde ele aborda por outros vieses assim essa relação de Primo Levi, né, com essas várias línguas, várias linguagens. É muito interessante essa aula, né, dada pelo Domenico Scarpa, que tem a tradução em alguma revista, porque ele veio apresentar essa conferência aqui na Biblioteca Nacional, quando o André Lombardo organizou um evento, e eu traduzi esse ensaio apresentado pelo Domênico ali, e não lembro agora onde está traduzido, mas se colocar no YouTube, no Google, em uma outra língua, Domênico Scarpa, Biblioteca Nacional, talvez vocês consigam acessar o ensaio. Obrigada. Mais uma coisa que eu queria, na verdade, uma coisa assim, que eu gostei muitíssimo, quando você falou da necessidade de testemunhar, que, digamos, supera, né, fura a barreira da simetria, né? Então, essa necessidade da narração. Então, se você, digamos, queria um pouquinho desdobrar assim, essa pesquisa, né, digamos, a necessidade do testemunho, né, mesmo, e não apenas assim, do narrar, em geral. Essa questão eu aprofundo mais. Isso que eu apresentei para vocês agora é um fragmento de um ensaio mais longo que eu publiquei na revista Urdinec, que é uma revista agora do Centro de Estudo Primo Levi, da PUC, aqui do Rio de Janeiro, que tem a organização do professor Renato Lessa e professora Rosana e essa revista já está toda pronta e eles estão esperando apenas questões técnicas para subir a revista para o meio virtual. Então, logo mais, depois eu posso deixar nos comentários do vídeo o link para vocês acessarem a revista, que lá vocês vão poder ler o texto ainda mais aprofundado, bem como outros textos que foram apresentados no seminário há 2 anos atrás na PUC, justamente no momento da inauguração desse Centro de Estudos Primo Levi. Muito obrigada, Davi, assim, pela apresentação e também pela conversa, por responder as perguntas. Eu te agradeço, e esse vídeo vai integrar a jornada de estudos, e é um prazer ter você nesse quadro de apresentações. Então, grazie mille, mais uma vez, e que a gente se veja em breve. Eu agradeço pela oportunidade e que bom que deu certo, Sim, né, sim, apresentar sim. aqui, assim eu posso compor
esse grupo maravilhoso, assim como agradecer a companhia dos colegas. Eu consegui assistir muitas das falas, estava chegando de viagem e tudo que eu vi foi muito interessante. Então, logo mais espero que possamos nos reunir Isso, e trocar. presencialmente e continuar nossas questões, nossos aprofundamentos em companhia do Primo Levi, que ele tem muito, muito, muito a nos, a nos dizer. Então, te agradeço muitíssimo pela gentileza. Muito obrigada, Davi.